Em junho de 2016, Vinícius Gagueiro Marques, de apenas 16 anos, decidiu que aquele seria o seu último dia de vida. Ele colocou seu plano em prática e seu suicídio foi assistido online pela internet. Pessoas não só assistiram, como também deram dicas de como ele poderia realizar aquele ato e até mesmo incentivaram para que ele não desistisse. Lembrando que instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio é crime. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês a comovente história do Vinícius Gagueiro, que ficou conhecido como Yonlu. Ele era um artista com um talento nato e um futuro brilhante. Mas antes de começar, eu peço que vocês deixem um like, comentário logo no começo do vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende ele a outras pessoas. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vinícius Gagueiro Marques nasceu em 1º de setembro de 1989, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho único de Ana Maria Gagueiro, uma professora e psicanalista, e Luiz Marques, que era também professor de uma faculdade. Quando ele tinha 3 anos, a sua mãe Ana Maria iniciou um doutorado em Paris, e então toda a família se mudou para a França. Por ter se mudado ainda tão pequeno, Vinícius foi alfabetizado em francês. Ele também falava fluentemente inglês e um pouco de galês. Aos 7 anos, eles retornaram e passaram a viver no Brasil novamente. Vinícius, mesmo sendo tão novinho, ele era muito inteligente, já era praticamente um poliglota e ele tinha muita facilidade em aprender novas coisas. Com apenas 4 anos de idade, ele já demonstrava sua sensibilidade para a música. Ele já conseguia tocar violão, guitarra, bateria e até piano. Vinícius chamava a atenção de todos por ser muito inteligente e habilidoso, embora fosse tão pequeno. Vinícius gostava de desenhar, tirar fotografias e até compunha canções com letras bem profundas. As letras das suas músicas costumavam falar sobre mulheres, depressão e suicídio. Sendo tão inteligente e talentoso, era certo que o Vinícius teria um futuro brilhante. Ele era uma criança especial, com uma visão profunda do mundo e das pessoas, e isso acabava acarretando uma imensa tristeza no íntimo de Vinícius. Os pais percebiam que toda essa maturidade acabavam afetando negativamente a rotina do filho. Ele tinha uma extrema empatia com o ser humano e acabava vivendo dores que não eram dele. Ele costumava observar pessoas como a funcionária do seu lar ou o porteiro do prédio onde ele morava e entrava em questionamento em como a vida daquelas pessoas deveria ser difícil por elas serem pessoas consideradas como financeiramente mais humildes. Então, com apenas 9 anos de idade, ele começou a ter sessões de terapia para combater a sua crescente depressão. Vinícius também participava de fóruns na internet e nesses chats ele conversava em inglês. Era ali que ele se sentia um pouco mais livre para se abrir e se expressar, algo que ele também fazia através da música. Pela internet, Vinícius conheceu muitas pessoas e ele sempre apresentava suas músicas e recebia muitos elogios. O Vinícius ele tinha uma melhor amiga chamada Luana e era com ela também que ele conseguia se abrir. Com ela, ele conversava bastante, eles passavam horas trocando experiências, iam ao cinema juntos. Ele contava coisa para ela que ele não contava para mais ninguém. E era para Luana que ele sempre apresentava a letra de uma música assim que ele acabava de compor. A música Mecânica Celeste Aplicada foi feita por Vinícius em homenagem à sua amiga. Era uma amizade muito bonita entre os dois jovens. Mesmo com todo o carinho que havia entre os dois, havia coisas que nem para a Luana o Vinícius conseguia falar. Ele tinha pensamentos suicidas e, apesar da terapia, ele permanecia sofrendo cada dia mais com uma depressão. Ele não demonstrava esses pensamentos pessoalmente. No colégio, ele tinha um comportamento autoastral, era engraçado e extrovertido. Mas isso era apenas uma estratégia para não alarmar as outras pessoas sobre a enorme tristeza que havia dentro dele. Nos fóruns da internet, Vinícius falava sobre suas frustrações, do vazio da sua vida, e esse assunto era recorrentemente abordado por Vinícius. A situação foi evoluindo de uma maneira onde Vinícius tinha crises onde ele acreditava que o seu rosto estava em pedaços. Ele dizia que seu rosto estava se desfazendo e ele só se acalmava quando se olhava no espelho para ter certeza que estava tudo normal. Essa situação que acontecia com Vinícius se assemelha à síndrome de Cotard, que também é popularmente conhecida como síndrome do cadáver ambulante.
é um transtorno psicológico muito raro em que a pessoa acredita que está morta, que partes do seu corpo desaparecem ou que seus órgãos estão apodrecendo, fazendo com que o paciente que desenvolve essa síndrome seja capaz até mesmo de sentir o cheiro do seu próprio corpo em putrefação. Mas é óbvio que isso é algo criado pela mente devido ao transtorno. Essa doença é muito séria e representa um elevado risco de autossugestão ou suicídio. E em uma dessas crises, o Vinícius ligou para o seu psicanalista. Ele estava na cobertura do seu prédio, pronto a se jogar lá de cima e encerrar sua vida. Mas graças ao conselho do seu médico, ele desistiu do que pretendia fazer. O seu psicanalista concluiu que o Vinícius tinha uma imensa sensibilidade para compreender a vida, porém, devido à sua pouca idade, ele não sabia como lidar com todas aquelas informações que ele tinha. Maldade, injustiça, pobreza eram coisas que afetavam muito o íntimo do Vinícius e ele não sabia como encarar tudo aquilo. Em uma certa vez, a mãe do Vinícius encontrou no quarto dele a letra de uma canção chamada Suicide Song, que em tradução livre quer dizer canção suicida, e ela ficou desesperada com tanta dor e tristeza que havia na letra daquela música. Tente ver através dessas folhas de poesia de merda e enxergar o que sobrou. Vê, eu estou triste porque estou sozinho nesse mundo e escrever parece não ajudar. Agora ela se foi, assim como todos que conheci. Agora, meu suicídio é iluminado pelo pôr do sol. É muito triste se você me perguntar. Eu não acho que estarei por perto para ver o seu rosto novamente. Ao ler isso, Ana Maria confrontou o filho, mas ele acalmou, dizendo que era só a letra mesmo de uma música e que ela não precisava se preocupar. E após esse episódio, o Vinícius foi se fechando cada vez mais. Ele já não tinha a mesma atitude no colégio, ele não brincava, não era mais aquele garoto extrovertido que ele tentava ser. Ele sempre sentava no fundo da sala e ficava quieto. E nem mais com a própria Luana, que era a melhor amiga dele, ele não tinha mais vontade de conversar. E percebendo isso, os pais viam a crescente tristeza que assolava ao filho. E então, pensando no bem-estar do filho, eles decidiram que o Vinícius já não mais poderia ficar sozinho. Eles se revezavam de forma que um sempre estivesse presente junto com o filho, porque eles tinham medo do que o Vinícius seria capaz de fazer contra a sua própria vida. Vinícius percebia toda a dor e a tristeza que isso causava aos seus pais e então ele decidiu agir de outra forma. Ele passou a fingir estar bem, então ele se forçava a sorrir, a brincar, a interagir com outras pessoas e então ele se forçava a sorrir, a brincar e fingia estar feliz. Isso aparentemente estava dando certo. Os seus pais acreditavam sim que o Vinícius estava reagindo ao tratamento e que finalmente toda aquela fase ruim passaria. O que eles não imaginavam era tudo que estava por vir. Nos fóruns da internet, Vinícius postou: rápido, alguém diz algo muito bom sobre minhas músicas antes de eu decidir matar-me. E nessa ocasião ele recebeu palavras de apoio e mais uma vez ele acabou desistindo devido a todo o carinho que ele teve. Mas em outro momento de crise, a história foi ao contrário. Ele pediu dicas de como tirar a própria vida de maneira eficaz. E dessa vez haviam pessoas dispostas a realmente dar essas dicas. Várias pessoas falavam formas para ele poder pôr o seu plano em prática, incentivando a ele não desistir desse ato. E então, na tarde de 26 de julho, o Vinícius estava excepcionalmente feliz. Ele estava sorrindo, brincando e cantando. E ele disse aos seus pais que ele estava tão feliz assim porque ele tinha convidado alguns amigos para um churrasco no apartamento e nessa ocasião também iria uma garota que ele estava apaixonado. Ele pediu que os pais saíssem e deixassem ele sozinho no apartamento porque ele queria impressionar os amigos e a essa menina. E os pais ficaram muito felizes porque aquilo era um progresso enorme. O Vinícius não só estava mais leve nos últimos dias, como ele estava tendo uma vida social e até mesmo planejando ter um relacionamento amoroso. Tudo aquilo parecia maravilhoso. Vinícius estava realmente se recuperando. Então, naquele dia, os pais deixaram o apartamento para que o filho ficasse mais à vontade com os seus amigos. O que Vinícius pretendia com aquilo era pôr o seu plano de suicídio em prática. E então, já sozinho, o Vinícius postou no fórum que iria dar início ao seu plano. Ele queria ideias de como pôr fim à sua vida de uma maneira eficaz e indolor. E então ele decidiu que tiraria sua vida por intoxicação de monóxido de carbono. Ele acendeu 2 churrasqueiras dentro do banheiro com carvão e manteve a porta fechada.
e aguardou até que tivesse bastante fumaça acumulada. Após isso, ele entrou no banheiro e se deitou no chão. Em uma nova postagem no fórum, ele disse que estava muito quente e que ele não estava suportando a temperatura dentro do cômodo. Um bombeiro aposentado que estava acompanhando o chat orientou que ele tirasse as suas roupas e encharcasse toalhas com água e se enrolasse, porque aquilo aliviaria o calor até que ele conseguisse concluir o seu plano. Um homem já adulto provavelmente tinha filhos, família e agindo dessa forma. Um ex-bombeiro que deveria direcionar os seus conhecimentos para salvar vidas acabou usando de uma forma completamente errada, dando dicas para um jovem de 16 anos tirar a sua vida. Vinícius fez o que esse homem falou. A sua última postagem foi às 15h02 e após isso alguém comentou que achava que tinha dado certo, já que ele não tinha mais entrado em contato. Vinícius tinha uma amiga virtual que morava no Canadá e ao perceber o que estava acontecendo, essa menina imediatamente entrou em contato com a polícia local, contando o que estava acontecendo e deu o endereço de Vinícius. A polícia canadense então avisou a polícia do Brasil. Vinícius foi resgatado e, após diversas tentativas de reanimação, ele foi declarado morto. Ele deixou uma carta de despedida isentando a todos de qualquer sentimento de culpa, dizendo que o que aconteceu foi escolha dele. Deixei na mesa do computador um envelope vermelho da Faber-Castell que contém um CD com algumas músicas minhas. O computador está cheio de material sobre mim para vocês lerem se quiserem. Todas as minhas conversas do MSN estarão gravadas. Eu tinha um blog. Todas as minhas músicas estão salvas. Para garantir uma margem segura de tempo, inventei a história do churrasco, pedindo para que vocês saíssem de casa durante todo o dia. Essa medida fez com que o churrasco de hoje parecesse um grande progresso no que tange à minha condição psíquica, quando na verdade era justamente ao contrário. Não houve churrasco, não havia colegas nem guria que eu goste. Peço desculpa pela maneira trapaceira com que arranjei meu suicídio. Peço desculpas também pela maneira assustadora com que essa notícia chegará até vocês. Foi a maneira que eu encontrei de garantir um dia inteiro sozinho, a fim de conduzir o procedimento de maneira mais segura. Não pensem de forma alguma que eu quis lançar-lhe algum tipo de culpa por terem, de certa forma, assistido à minha morte. Não havia nada que pudesse ter sido feito para impedir isso. Vinícius Gagueiro deixou uma trajetória linda, marcadas por fotos, canções e desenhos que ficaram mundialmente conhecidos. Após a sua morte, foram lançados 2 CDs com suas músicas e em 2018 foi lançado o filme chamado Yonlu, que é o nome artístico usado por Vinícius. E é possível encontrar facilmente tanto o filme quanto as músicas de Yonlu aqui no YouTube. Instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio é crime, o que determina o artigo 122 do Código Penal Brasileiro. A pena é de 2 a 6 anos de reclusão. E apesar de toda a irresponsabilidade das pessoas que participavam do chat ao incentivar o suicídio, ninguém foi penalizado por isso. E então, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum caso que você queira que eu traga aqui para o canal, deixe no comentário. Eu peço também que você apoie o nosso canal assistindo e compartilhando a nossa playlist de maratona. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!